traz a mensagem para todos nós, devotos de Santa Luzia, nesta noite. Transmitindo Rádio Rural de Mossoró e os meios de comunicação da paróquia de Santa Luzia. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma novena de Santa Luzia. Começo desde já agradecendo o convite feito por Dom Mariano e por Padre Flávio para poder vivenciar esse momento junto com vocês. E vocês escolheram como tema da festa de Santa Luzia deste ano a Igreja de Cristo em missão no mundo. É o tema do mês missionário extraordinário que celebramos agora no mês de outubro. E com o lema tirada do documento de Puebla, 1979, reunião dos bispos da América Latina e no Caribe, em Puebla, no México, quando os bispos disseram: é certo que nós próprios precisamos de missionários, mas devemos dar de nossa pobreza. Então, ao mesmo tempo que se fala da missão, se fala da necessidade de nós darmos missionários da nossa própria pobreza. Por quê? Muitas vezes a gente não se dispõe a sair dos nossos trabalhos, assumir trabalhos novos, porque a gente diz é necessário. É necessário, mas tem lugares em que a necessidade é mais urgente. E o tema desse segundo dia da novena é: o batismo nos torna membros da Igreja Missionária de Cristo. O que é igreja, minha gente? A definição talvez mais simples de igreja é: a igreja é a comunidade daqueles que se reconhecem como filhos de Deus Pai, irmãos em Cristo Senhor, no mesmo e único Espírito. Isso somos, é a definição do que é igreja. A definição mais simples. Depois disso virão todas as outras definições. Como é que nós nos tornamos igreja? Quando é? Pelo batismo. Pelo batismo nós nos tornamos igreja. Nós nos configuramos a Cristo. Na linguagem moderna nós diríamos: nós vestimos a camisa de Cristo. E ao vestir a camisa de Cristo, a missão de Cristo se torna a nossa missão. Ele tem uma tríplice missão. Ele é sacerdote, profeta e pastor. Todo cristão, pelo batismo, ele é missionário, sendo sacerdote, profeta e pastor. Portanto, ser missionário não é uma opção nossa, é constitutivo do ser cristão. Talvez numa linguagem mais simples e moderna nós poderíamos dizer: ser cristão envolve um kit, e ser missionário faz parte do kit de ser cristão. Ou a gente é missionário, ou a gente não é cristão. Os bispos da América Latina, reunidos em Aparecida em 2007, disseram: discípulos missionários. O cristão é aquele que reconhece Jesus como o único mestre. Cuidado, minha gente, nesta época que estamos cheios de tantos gurus, não nos esqueçamos, nós não precisamos de gurus, nós temos um único mestre, que é o Senhor. Somos discípulos dele, e quem é discípulo dele deve ser também missionário dele, deve anunciá-lo, testemunhá-lo em toda parte. Por isso a gente viu no texto bíblico que acabamos de olhar a unidade da igreja pela missão. Somos missionários e a nossa missão é em toda parte. Em toda parte. Qualquer lugar é lugar para a gente ser missionário.
é lugar para a gente vivenciar a missão. Esse mês extraordinário foi pensado pelo Papa Francisco justamente para celebrar o centenário de um documento do Papa Bento XV sobre a missão junto aos gentios, a missão adigente. E o documento começa dizendo: a grande e sublime missão da igreja. Por quê, minha gente? Hoje a gente se acostumou a pescar em aquários. O que eu chamo de pescar em aquários? Às vezes a gente costuma falar para aqueles que já estão acostumados a ouvir. O desafio do cristão é como anunciar o Senhor onde o Senhor não é conhecido. Mas aí vocês podem me perguntar: e onde é que está a origem da missão? A origem da missão está no próprio Deus. Deus é amor. O amor de Deus se derramou. É próprio do amor se comunicar. Nosso povo tem uma expressão bonita que diz: a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, toda a nossa vida deveria falar de Deus. Só que a gente acha que falar de Deus é pregar, minha gente. É mais. São Francisco dizia: viva o Evangelho e, se for preciso, pregue. O problema não é a pregação com a boca, é a pregação com a vida. A nossa vida deve ser o grande anúncio de Cristo, o grande anúncio do amor de Cristo. Você fica imaginando, minha gente, quantas pessoas, por causa de um testemunho de um cristão, são capazes de se aproximar de Cristo? Quantos anos temos do martírio de Santa Luzia? E por causa do testemunho desta mulher, nós nos aproximamos com o desejo de também testemunhar o Senhor da mesma forma. Mas também é verdade, quantas pessoas se afastam de Cristo por causa do contra-testemunho dos cristãos? Quantas vezes a gente anuncia um Deus errado, um Deus que a gente inventou e é a nossa imagem e conveniência. A gente faz um Deus medíocre. Eu sou vingativo e Deus que diz que Deus é vingativo. Eu gosto de matar e eu digo que Deus mata. Eu gosto de odiar e eu digo que Deus odeia. A gente distorce a imagem de Deus. A experiência missionária é o contrário, porque a gente fez a experiência do amor, a gente sai para comunicar esta boa notícia em toda parte. E Ele quer que a gente comunique essa mensagem do seu amor em toda parte. Por isso a gente fala que a igreja, que somos todos nós, ela é missionária por natureza. Ao pé da cruz, ali começa a missão da igreja. Ao pé da cruz, ali começa. Se ali na cruz começa o grande anúncio da missão, Santo Agostinho, olhando para Jesus, olhando para a imagem do crucificado, ele diz: é desse jeito que se ama. É desse jeito que se ama. Na cruz está o maior anúncio de Jesus, do seu amor ao Pai e do seu amor por nós. Portanto, ao pé da cruz começa o grande anúncio. Aquelas mulheres que estavam de pé junto à cruz, elas estavam anunciando. Ali está a missão. Sofrendo, porque a missão carrega sofrimento, mas de pé, porque elas sabiam em quem elas tinham acreditado, ainda que o cenário da ressurreição não tivesse acontecido. Mas o grande desafio, minha gente, é a missão adigente. O que é a missão adigente? É a missão junto àqueles que não são cristãos, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. O grande problema nosso caso, nós brasileiros,
é que nós vivemos num país que se diz católico. A gente enche a boca e diz: somos o país mais católico do mundo. Queira Deus que sejamos o país mais cristãos, porque corremos o risco de virar católicos sem ser cristãos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, católico é apenas uma tradição. Católico é apenas um rótulo. Apenas um rótulo. Quando que cristãos está dizendo de um encontro com o Senhor. O católico precisa cada vez mais tomar consciência da sua vocação cristã, que começa com a sua identidade com Cristo. E em toda parte ele deve refletir isso. O grande problema é que para a gente comunicar, minha gente, a quem nunca ouviu, ou quem enxerga diferente, é que a gente precisa aprender a calçar as sandálias do outro. A gente acha que evangelizar é trazer o outro para o nosso lado, e não é verdade. A evangelização começa a gente se colocando ao lado do outro. Quando Paulo estava no Areópago pregando, e os gregos acreditavam em vários deuses, e ali ele viu um nicho escrito ao Deus desconhecido, Paulo tem uma ousadia missionária. Ele poderia dizer: olha, todos esses deuses são tudo mentira, só existe um Deus único e verdadeiro. E ele teria fechado as portas da missão. Mas Paulo se esforça e diz: é esse Deus desconhecido que eu anuncio. É a linguagem de Paulo de entrar na língua do outro. E digo, minha gente, nesse tempo de intolerância que a gente vive, como a gente tem dificuldade de entrar na linguagem do outro. Começa pela própria igreja. O que nós temos visto hoje nas redes sociais? Católico brigando com católico, dizendo que o outro não é católico, porque só pode ser católico do seu jeito. A gente cai na tentação da gente ser a medida da verdade, enquanto que para cristão, a medida da verdade é Cristo. Diz Agostinho: a medida do amor, ele está falando do amor de Cristo, é justamente amar sem medidas. Por isso o grande desafio é a gente perceber que a missão só se dá quando a gente é capaz, de perceber que a unidade da igreja, ela se dá na diversidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é tudo igual, e isso não é próprio do Espírito. O Espírito, ele fala na diversidade. Somos um único corpo com vários membros. Esse é um grande desafio. Vocês vejam, domingo, esse final de semana agora, o Papa celebrou uma missa para a comunidade congolesa no Vaticano, usando um rito próprio, aprovado pelo Vaticano. E desses grupos intolerantes que hoje tem aí, que são mais católicos do que o Papa, estão dizendo: esse Papa está inventando coisas. Pois saibam que quem inventou essa coisa foi São João Paulo II, que, entende? O grau da intolerância é tão grande que faz a gente ser ignorante, porque a intolerância nos torna ignorante. Não é capaz de perceber. Simplesmente ele celebrou um rito que já era aprovado pela igreja. Da gente descobrir, minha gente, que o rito romano não é um único rito, que a igreja é diversa. Hoje, por exemplo, nós estamos celebrando a festa de um dos padroeiros das missões. Quais são os padroeiros das missões? Santa Teresinha do Menino Jesus, que dedicou a sua vida de oração pelas missões e se comunicava com os missionários para incentivá-los na missão. E São Francisco Xavier, jesuíta. São Francisco era professor na Sorbonne de Paris. E foi companheiro de Santo Inácio da primeira hora. Santo Inácio pregou os exercícios espirituais para ele. Esse homem fez uma experiência tão profunda de Jesus, que por causa de Jesus ele largou tudo. Largou a Sorbonne de Paris
e foi ser missionário em culturas milenares. Ele foi missionário na Índia, no Japão, e morreu de esgotamento às portas da China. E se hoje o catolicismo tem dificuldade de entrar na China, é porque nós não fomos capazes de calçar as sandálias dos chineses. Quando os jesuítas tentaram introduzir os ritos malabáricos, as intrigas da cúria romana não permitiram isso. E hoje a gente fica rezando pela China comunista. Nós não entramos porque nós não fomos capazes de entrar na linguagem do diferente. E digo, gente, e não é uma estratégia, não. Eu não entro na linguagem diferente, não é para iludir o outro e trazer para o meu lado, não. É porque a gente reconhece aquilo que os primeiros teólogos da igreja já reconheciam, que é. O que é que os primeiros teólogos da igreja já reconheciam? Que a semente do verbo já está presente nas diversas culturas. Ninguém vai para levar Jesus, minha gente. Jesus já está lá. O missionário, ele não é motorista de Jesus. Jesus já está lá. Nós devemos ir lá para ajudar a revelar, apontar. Ele está aqui. O problema é que quando às vezes a gente anuncia mais a nós mesmos do que o Senhor Jesus. E aí o Papa Francisco denuncia o que ele chama de eclesiocentrismo. Muitas vezes a gente quer anunciar muito mais o nosso rito, a nossa igreja, do que Jesus. Isso pode acontecer nas nossas pastorais, que é anunciar mais o nosso movimento, mais a nossa pastoral. A gente quer fazer os nossos feudos. Por isso que o Papa Francisco hoje nos fala tanto de sinodalidade, aprender a caminhar juntos. Missionário é isso, é ser capaz de aprender a caminhar juntos, junto com outras pessoas que não creem, com outras pessoas que creem diferente. O desafio do diálogo interreligioso, do diálogo ecumênico, como é desafiante. Mas a gente só é capaz de fazer isso, minha gente, a gente só é capaz de fazer isso quando a gente tem clareza de que a gente não é o centro. O centro é Jesus. Quando a gente tem clareza de que não é um movimento meu que me faz ser missionário, mas é uma docilidade ao Espírito que me leva a ser missionário. E é próprio do Espírito Santo, minha gente, nos tirar da nossa zona de conforto e colocar a gente num território que a gente não tem domínio. Não é próprio do Espírito Santo mandar a gente fazer aquilo que a gente já faz sempre e faz com competência. Geralmente ele nos coloca num chão que não é nosso, porque missão a gente não escolhe, missão é dada. Não sou eu que escolho a missão, é Deus que escolhe. Não foi Maria que escolheu a sua missão, foi Deus que escolheu a missão para Maria. Não foi José que escolheu, não foi Luzia que escolheu. Luzia deu a resposta. Por isso, celebrando esse tema tão bonito do ser missionário da igreja, eu gostaria de concluir com um poema bonito de Dom Helder Câmara. Nós estamos a menos de um ano do Congresso Eucarístico Nacional, que será em Recife, a diocese de Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, aquele homem conseguiu encarnar o que é o espírito de ser missionário em toda parte. E por isso ele era capaz de quebrar todas as fronteiras. Ele percebia que Deus quer a gente. Isso que Francisco hoje nos chama de uma igreja de portas abertas, fez com que Dom Helder entrasse em diversos outros lugares, onde Deus não era conhecido. E digo, minha gente, hoje a gente nem precisa ir para continentes que nunca ouviram falar. Não precisa ir para a África. Se alguém vai para a África, é excelente. Se vai para a Ásia, é excelente. Mas hoje nós vamos encontrar às portas da nossa igreja, fala a Igreja do Brasil, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus.
E eu chego a ter ousadia, até dentro da nossa igreja, nós vamos encontrar pessoas que ouviram falar de um Jesus, mas que não é o Jesus de Nazaré. A gente vê em alguns sites, alguns discursos sobre Jesus, que eu digo, esse Jesus não é o que nasceu no presépio, o que morreu na cruz. É um Jesus que nós inventamos, não é o Filho de Deus, não é o Filho de Maria, não é o Filho de José. Mas Dom Helder Câmara disse isso de uma forma muito poética. Ele tem um poema sobre a missão que ele diz: missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair. O primeiro passo é a gente sair do centro, deixar Cristo como centro. Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar a volta ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. É sobretudo abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Que Santa Luzia possa abrir os nossos olhos, possa abrir os olhos do nosso coração para entender a missão que o Senhor está pedindo da sua igreja nesses tempos. Uma missão ousada de ser uma igreja de portas abertas, de ser uma igreja em saída. Que assim seja. Vamos aplaudir, agradecer a mensagem de Dom Antônio, bispo da Diocese de Caicó. Vamos ficar em pé, irmãos.